Olá, turminha, tudo bem? Não esquece de treinar o nome da escola, o nome da professora, o seu nome, aluno querido, e a data. Ela é muito importante. A nossa aula de matemática é a nossa aula 4, que vai das páginas 27 a 32 do caderno 3 da turminha Juntos pelo Saber, do programa Aprendendo em Casa da Prefeitura Municipal de Petrolina. Nós vamos estudar sobre figuras geométricas espaciais. Vocês têm noção? Falando assim, acho que vocês devem dizer assim, deve ser uma coisa muito difícil, mas a matemática está presente no nosso dia a dia e eu já disse isso para vocês. E olha quem chegou! Só para lembrar, as figuras geométricas espaciais são as que podemos ver seus diferentes lados, que se rodarmos a figura, iremos ver uma nova parte dela. Preste bem atenção. Olhe só para essas imagens que a prova vai apresentar para vocês aí. Tenho certeza que você já viu vários objetos com esses formatos. Aqui nós temos um cubo, cilindro, um bloco retangular, um cone e uma esfera. Tenho certeza que vocês já viram vários objetos no dia a dia de vocês que mostram essas formas aí. Olha só o que a Pro trouxe para mostrar para vocês. Você não já viu um dado? Viu? O dado tem o formato de um cubo. O limão, uma bola, tem o formato de esfera. E um chapéu de aniversário, uma casquinha de sorvete, tem o formato de um cone. E uma caixa de sapato ou de sandália estreitinha tem o formato de um bloco retangular, uma caixinha de madeira também. E a lata de Nescau e uma lixeira de metal tem o formato de um cilindro. Isso mesmo. Se a gente pensar também numa garrafa de água, ela também tem um formato cilíndrico. E um cubo mágico, que é aquele que tem várias cores e a gente tem que girar até formar as cores, né? Iguais, os lados de cores iguais. Ele também tem um formato de um cubo, o próprio nome já diz, cubo mágico. E aqui no nosso caderno 3 da turminha Juntos pelo Saber, no capítulo 2, nós vamos abordar exatamente sobre as figuras geométricas espaciais. Então, a primeira pergunta que a Pro fez para vocês foi: vocês sabem o que são essas figuras geométricas espaciais? Quais objetos na sala do Cauê e da Mariana estão lembrando essas figuras geométricas? Ou quais coisas no dia a dia de vocês lembram as figuras geométricas espaciais? E olha só, Cauê e Mariana estão brincando com um jogo de tabuleiro. E aqui vocês vão observar duas coisas. A Pro vai marcar aqui com laser para vocês, ó. Tem o dado e tem os conezinhos, né, os pinos, que servem para eles andarem as casinhas. E a Pro não tinha o que fazer. Olha só as figurinhas que a Pro colocou aí, ó. A Pro dentro de uma bola, que nós chamamos de esfera. A Pro comemorando uma festa de aniversário usando um chapéu de aniversário que tem o formato de um cone. E a Pro dentro de um cubo de gelo, como o próprio nome já diz, um cubo. Cauê comentou que os dados do jogo e os pinos se parecem com duas figuras geométricas espaciais que ele já estudou. Você sabe quais são essas figuras? Vamos ajudar Cauê escrevendo o nome dessas figuras? O dado parece com um cubo. E os pinos, que são os que vão andando nas casinhas, né, de acordo com o número que saia no dado, parece com um cone. Isso mesmo.
Os dados têm o formato de um cubo e os pinos o formato parecido com um cone. Palmas para vocês, tenho certeza que vocês capricharam nessa resposta. Cuidado com a letrinha, observe cada letra que compõe as palavras que vocês terão que escrever. Vocês estão observando aqui que a palavrinha tem um acento circunflexo? Porque esse tem está se referindo a mais de um. Os dados têm. Para eu dizer que os dados têm, esse tem que ter esse acento circunflexo. Agora preste atenção. As figuras planas, que são quadrado, círculo, retângulo, são as que observamos toda a figura de uma única vez. Nós olhamos e nós já visualizamos. Não existem lados escondidos ou que não podem ser vistos. Em uma outra brincadeira, Pedro e Letícia estão com um dominó. E a Pro até trouxe um aqui, ó, maiorzinho para vocês verem. Letícia falou que as peças do dominó lembram uma figura geométrica espacial, mas esqueceu qual o nome dessa figura. Você sabe qual é a figura? Olhe bem. Olha aqui nas laterais do dominó. Essa lateral se parece com o quê? Com um retângulo, né? Só que como tem partes que você não consegue visualizar, por isso que ela é uma figura geométrica espacial, você precisa girar para ver as outras partes. Então, nós podemos dizer que a figura que a Letícia está pensando, que ela pensou, mas não lembrou, é o bloco retangular. Isso mesmo. As crianças perceberam que o formato das peças dos jogos são parecidos com figuras geométricas porque lembraram do que estudaram em matemática. Você está lembrando das figuras espaciais que já estudou? Escreva o nome delas aí. A Pro até deu uma dica no início desse vídeo. É só você voltar, dar uma pausa se você tiver qualquer dúvida, tá certo? É preciso conhecer o nome dessas figuras. Por quê? Porque elas estão presentes no nosso cotidiano, ou seja, no nosso dia a dia. Quando a gente utiliza lá na escola um material dourado, que é aquelas pecinhas de madeira para a gente contar, eu utilizei ele com vocês quando nós estudamos sobre as dezenas. Lá tem uns cubinhos. A polícia utiliza cones no trânsito quando quer parar para dizer que aconteceu alguma coisa, ou então um caminhoneiro também utiliza, certo? Em construções, chamam os tijolos de blocos por causa do seu formato de bloco retangular. E em muitas outras situações do nosso dia a dia, nós encontramos objetos parecidos com as figuras que nós estudamos nas aulas de matemática. Por isso que é muito importante conhecer um pouco mais sobre essas figuras. Vejam só, nós vamos explorar, mas antes, preste bem atenção. Vocês já viram, né, um cone desse no trânsito, ele é utilizado pela polícia. Ou por alguém, né, que queira sinalizar que está acontecendo alguma coisa de errado para que os carros, né, não passem a sofrer acidentes por perto daquele veículo. O material dourado, que contém os cubinhos aqui, ó, representante das unidades. Os blocos de construções. Chegou a hora de escolher o lanche. Letícia foi com a mãe dela ao supermercado e escolheu alguns lanches para levar à escola durante a semana. E olha só, aqui tem uma caixa retangular de biscoito recheado, uma lata de refrigerante, uma caixinha de suco e uma laranja. Algum lanche de Letícia tem um formato parecido com uma figura geométrica espacial? Qual o lanche e qual a figura com que ele parece? E olha eu aí de latinha de refrigerante, minha gente. Parece que eu não gostei nada disso, viu? Todos os lanches são figuras geométricas espaciais, né? Então a gente vê que o biscoito e a caixa de suco, aqui, eles têm o formato do bloco retangular. A lata de refrigerante tem o formato de um cilindro. E a laranja tem o formato de uma esfera.
Letícia olhou para o seu biscoito wafer e disse que ele tem um formato parecido com o da caixinha de suco. Você concorda? Sim ou não? Sim, os dois têm o formato de um bloco retangular. E aí, quando Letícia olhou para o biscoito e para a caixinha de suco, ela comparou os formatos dessas figuras. Ela comparou e viu que as figuras são parecidas, mesmo que o tamanho fosse diferente, mas o formato era parecido. E para relembrar algumas das figuras, nós vamos fazer a associação, ou seja, nós vamos ligar. Essa primeira imagem que tem aqui, nós chamamos ela de quê? Cilindro, cone, bloco retangular, esfera, cubo ou pirâmide? Cubo. Muito bem. E essa segunda aqui, ó, que parece uma caixa de sapato. E aqui nós temos quem? Uma pirâmide. O amarelo, né? E a caixinha é um bloco retangular. E esse que parece um chapéu de aniversário. E esse vermelho. E essa que parece uma bola. O chapéu se parece com um cone. Essa figura é um cone. Depois nós temos o cilindro. E por último nós temos a esfera. Não esqueçam mais o nome das figuras geométricas espaciais. Foi difícil? Vamos aprender um pouco mais sobre essas figuras espaciais. No seu dia a dia, você encontra muitas coisas que se parecem com essas figuras geométricas espaciais. Coisas que nós vimos lá no lanche da Letícia. Você vai fazer o desenho de alguma coisa que tem na sua casa que se parece com a figura geométrica espacial, certo? E aí você vai desenhar o que tem na sua casa e você vai dizer com qual figura geométrica espacial ela se parece. As figuras geométricas espaciais apresentam algumas características interessantes. Algumas delas têm formas arredondadas, enquanto as outras não. Você vai olhar para essas 6 figuras geométricas, e você vai fazer um X nas figuras que apresentam contornos arredondados. Quais são? O cone, né, na parte de baixo, a esfera e também o cilindro na parte de cima e na parte de baixo. Pensou, refletiu, não dá para esquecer. A professora Laura pediu para que os estudantes levassem 2 caixas com o formato de um bloco retangular. Mariana encontrou essas 2 caixas em casa. Olha só. Mariana está na dúvida se essas 2 caixas são blocos retangulares. E aí você vai dizer: ajude Mariana aí. Essas 2 caixas aqui são blocos retangulares ou não são blocos retangulares? Sim, gente, elas são blocos retangulares. Por que elas são blocos retangulares? Olha aqui, ó, na parte lateral delas. Elas apresentam o formato de um retângulo. Isso mesmo, os contornos são retos e é possível identificar um retângulo nos lados das figuras. O que determina se uma figura é ou não um bloco retangular não é o tamanho do objeto, é o formato. É preciso estar atento para identificar as características dos objetos para poder comparar. Vocês observem que as caixas têm tamanhos diferentes, porém o formato é parecido, por isso também são chamados de blocos retangulares, porque ambas, ou seja, as 2, nas suas laterais, nos seus contornos retos, né? Como o próprio nome já diz, retangular, não pode ter nenhuma curva.
uma curva arredondada. Tem que ser reto. E aí, esse formato é exatamente de um retângulo. Podemos dividir as figuras geométricas espaciais que estudamos em dois grupos. As que possuem os contornos arredondados, como a esfera, o cilindro e o cone, e as que não possuem contornos arredondados, pirâmides, blocos retangulares e os cubos. Por isso é importante prestar atenção nas características das figuras, ou seja, o que é que elas têm em comum. Então, pessoal, amo vocês. Vocês já sabem disso, mas eu não canso de me dizer. Até a nossa próxima aula. Como diz minha bonequinha aí, ela faz tchau, tchau.